galera! Estou na área de novo, Emerson Queiroz, seu professor de matemática. Dicas para detonar no Enem. Não saia daí. Estamos mais um encontro do projeto Luz, Câmera e Aulão Enem. Se liga nas dicas, anota, pega uma caneta, um papel, anote tudo. Não perca um minuto. Não perca um minuto. Já se ligou? Você já é inscrito no canal? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para acompanhar a família Santa Mônica, para você acompanhar todas as novidades, ative as notificações, porque nós estaremos aí numa bateria aí de aulões para o Enem. Então se liga. Bem, pessoal, nós vamos falar de dicas que você precisa saber antes de sair de casa. Não tem como você sair de casa, tá, sem essas dicas. São macetes, artifícios e pura estratégia. Por quê? Uma delas é o tempo. Pessoal, o tempo no Enem é muito precioso. Primeira dica que você tem que ter a respeito do tempo é o seguinte: você já está se preparando para a prova conforme a sua resistência física, porque não é só a parte mental do conhecimento, não. Resistência física também. O Emerson, como assim? Tem que fazer flexão, polichinela, abdominal? Não, nada disso. Você tem que ter resistência para você fazer essa prova. São 5 horas de prova a cada dia. Já parou para pensar que você vai ficar 5 horas sentado ali fazendo? Muitas das vezes você se preparou, está dominando o conteúdo, tá top, você está com tudo em dia, mas o problema é que quando dá 2 horas de prova, meu amigo, você já quer levantar, já quer entregar a prova, já está agoniado, se mexendo. Então se liga só, pelo menos a cada dia da semana, pessoal, separa aí pelo menos 5 horas para você estudar direto. Senta à mesa, coloca água, comida, coloca todo o material ali e faça o seguinte: engrena 5 horas direto ali fazendo seus exercícios. 5 horas fazendo os exercícios. Professor, sem levantar. No máximo levanta, vai no banheiro e volta. Mas você tem que ter resistência física de ficar ali 5 horas sentados. Então, o que eu aconselho? Fazer esse procedimento. Porque às vezes aquele candidato que sabe 80% da matéria e não consegue aplicar 60% por causa dessa situação de ficar agoniado. Poxa, cara, eu não aguento mais, vou entregar essa prova, vou chutar tudo. E não é assim que funciona. E de repente aquele cara que tem 75% do conhecimento, mas consegue aplicar 70%, esse camarada entra. Então o tempo é um dos fatores importantes na prova do Enem. Então se liga só. Segundo dia de prova, vamos falar um pouco, né, do nosso dia de prova, um pouco da matemática ali. Você tem ali ciência da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Não é isso? Vamos parar para prestar atenção. 5 horas de prova para você fazer. Então, meu amigo, tem que ter estratégia. Coloca aí uma média aí. Cara, então eu posso dividir isso aí, posso colocar 2 horas e 15 minutos para cada área aí do conhecimento. Não é isso? E deixa uns 30 minutos para o cartão de resposta. Claro, porque se você demole também e utilizar as 5 horas, depois como você vai marcar o cartão de respostas? Então deixa 30 minutos, que é um tempo considerável, você vai tranquilão lá marcar o cartão de resposta. Porque se você errar, de repente você errou a sequência, cara, você erra tudo. E coloca aí a parte de matemática, a área de matemática e suas tecnologias. Então 2 horas e 15, 130 minutos ali, 45 questões, e aí você coloca o seguinte, cara, 3 minutos para cada questão. Aí você vai me perguntar: Emerson, dá tempo? Claro que não dá. 3 minutos para você resolver, que não é uma questão com aplicação direta do conhecimento, você tem que ler, interpretar. Muitas das vezes o texto é muito grande. Então você tem que conhecer o formato da prova do Enem. Você tem que se ligar, ok? Como você vai fazer para resolver essa situação? Estratégia. Então, olha, presta atenção. Você já escutou falar no modelo matemático da teoria resposta ao item? Se você não escutou falar, se liga agora. Professor, estou estudando, sei tudo, estou dominando tudo. Mas se você não tiver estratégia, meu camarada, fica difícil. A prova do Enem não é uma prova, caraca, eu vou fazer, Não.
Você tem que ir com calma, tem que ir com estratégia. Então se liga só, as questões elas são dispostas, tá, pessoal? Até mesmo organizadas, pensadas, a prova é pensada por questões de graus de dificuldade, é como se fosse uma escada ali de graus de dificuldade, né? O Enem, ele trata, né, quando você pega ali o manual do candidato para dar uma lida, o guia para você entender, isso tudo tem no site do INEP. Então você se liga só, esses itens, né, que estão lá no manual, os itens são as questões. E como é que funciona isso? Ah, meu colega acertou 5 questões, eu também acertei. 5 não, 5 é pouco. 5 tem no exemplo ali que eu vou estar explicando mais ou menos para vocês como funciona, né, explicando a ideia. Mas, poxa, cara, consegui acertar aí 30 questões e o meu amigo acertou 30 questões. Será que eu vou ter a mesma nota? Não necessariamente. Então se liga só. Tá vendo essa figura do lado direito aí, a régua? Então, nós temos aí uma escala chamada escala de proficiência. Então, é a escala de nível de conhecimento que você tem aí. Olha só o candidato A. O candidato A está aí com nota 480 e o candidato B com nota 310. Ué, mas como assim, Emerson? Olha de verde aí. Cada candidato acertou 5 questões, cara. Mas ele acertou 5 questões? Sim, mas depende muito da qualidade dessas questões, cara. Porque, olha só, o candidato A, ele acertou o quê? Questões mais fáceis. Não é isso? O candidato B acertou as questões mais difíceis, mas errou as fáceis. O que esse modelo matemático entende? Olha, pega a visão, se liga aí. O que esse modelo matemático entende? Que se o cara acertou as questões difíceis e ele errou as questões fáceis, significa o quê? Que ele chutou. Porque se ele domina, né? Ó, pode ver ali à esquerda, o desenho à esquerda aí, dificuldade do item. Ó, item 1, item 2, item 10, está disposto aí conforme a dificuldade. Então se liga nessa situação. Se o cara, ele acerta as fáceis e depois vem pegando as difíceis para fazer, aí você está de acordo com esse modelo. Agora, se você acerta as difíceis e erra as fáceis, complica a tua situação. Imagina só, vamos lá, dentro de matemática, o camarada pega, cara, acerta uma questão de função exponencial boladona, cara, e erra uma questão de potência. Por que a banca entende? Esse cara chutou. Pô, como é que pode um negócio desse? O cara, poxa, ele acerta uma exponencial e erra uma de potência. Então esse cara não domina as competências e habilidades exigidas pela banca examinadora. Então, poxa, Emerson, e aí? Como é que eu vou fazer então? Qual é a estratégia que eu vou ter, cara? O que eu vou fazer com essa prova? Então, na verdade, isso daí inibe o quê? Inibe o chute. Entra o cara que realmente tem o conhecimento. Poxa, 3 minutos, como nós vimos, para resolver cada questão, cara, é pouco. Tem questões do Enem, cara, que é, poxa, mais de meia página aí só de texto. Aí para você ler, interpretar, muitas das vezes tem que linkar com tabelas, gráficos, e isso complica. Então nós temos que ter uma estratégia. Além de tudo, as questões são montadas como? Né? Você tem os descritores, você tem os distratores. Os descritores são os conhecimentos que eles querem cobrar nas questões, né? O que a banca quer exigir de você, qual é a competência que ela exigir, qual é a habilidade que ela quer que você desenvolva ali, e os distratores, que muitas vezes nas alternativas, elas são o quê? Distrações mesmo. Um exemplo, um exercício de área. Aí o cara tem a solução diária, né? Para calcular ali e marcar de acordo com a questão, e aí nas questões erros conceituais, o cara confundindo área com perímetro, ele dobrando o raio, não é isso? Ele dobrando o diâmetro, então erros conceituais, que pode ocorrer um erro numa multiplicação, um erro numa unidade de medida. Então são os distratores, então vocês têm que ficar atento a isso tudo. Mas aí, Emerson, qual é o ponto, qual é a dica para eu me dar bem no Enem, cara? O que eu vou fazer então, já que a banca adota esse modelo? Então anota aí, não sai daí. Vem cá, outra coisa, já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu no canal, vem fazer parte da família Santa Mônica. Compartilhe esse vídeo com um colega seu, porque às vezes ele está estudando pra caramba e não sabe como funciona a cabeça da banca. Examinador, então tem que saber como funciona, tem que saber esses modelos aí. Então se liga só, vou te dar uma estratégia. Presta bem atenção.
Vamos colocar o seguinte, peguei da prova 2019, né, a última prova que nós tivemos, prova amarela. Olha só, coloquei ali fácil e coloquei difícil. O que seria uma questão fácil e uma questão difícil, então? Vamos entender o seguinte, pessoal. Qual é a estratégia que eu vou passar para vocês fazerem essa prova? Se liga na dica. Ah, Emerson, eu vou usar só em matemática. Você pode utilizar até em outras disciplinas, mas em matemática principalmente. Porque existem aqueles conhecimentos científicos que vocês precisam para resolver as questões, que são aplicações diretas. E existem aqueles conhecimentos científicos mais aprofundados, cara, que você tem que aprofundar, porque senão complica. Além de ter um conhecimento muito bom aprofundado, você tem que trabalhar com leitura, interpretação, tabela, gráfico, enfim. Então, às vezes, você perde um tempo maior na questão. E se você prestar atenção, com esse padrão de 3 minutos por questão, você não consegue resolver tudo de uma vez e tal. Vai acabar dando problema em alguma coisa. Então se liga só na dica. A dica é a seguinte. Cara, faça uma leitura dinâmica. O que é uma leitura dinâmica? Poxa, cara, você vai ler um pouco mais rápido. Por isso que é dinâmico, se você for igual também aquela tartaruguinha, devagarzinho, aí complica a tua vida. Então faz aquela leitura dinâmica. Cara, li a questão, o conhecimento é aplicação direta. Então, é uma fórmula direta que eu vou aplicar sem precisar de conhecer muitas propriedades, muita coisa. Então eu aplico e faço. Olhei a questão, cara, questão ali, poxa, já complica um pouco, eu tenho que saber propriedade, tenho que saber um conceito mais aprofundado, vou ter que analisar a tabela, vou ter que analisar gráfico, pula. Faz, pula, ou faz, vai analisando o grau de dificuldade de cada questão. Chegou no final da prova, não que você não vá fazer, porque eu sei que você que está estudando para o Enem, você que está acompanhando também o nosso canal, os aulões que estão lá, você está preparado, não é isso? E principalmente você que faz parte da família Santa Mônica, então você está preparadíssimo do pré aí, no terceiro ano aí o camarada está detonando. Então, se liga, chegou no final, ele volta fazendo as questões, os itens, né? Questões que ele não fez, analisando com mais calma. Mas as mais fáceis você não pode deixar. Lembra aquela régua que eu mostrei? O cara teve uma pontuação melhor porque as fáceis ele conseguiu fazer, aí depois ele vai para as medianas e depois vai para as difíceis, entendeu? Então o que acontece? Você tem essa situação. Olha que maneiro, olha que barato, olha a estratégia. Olha só, essa questão, por exemplo, aí, você faz ou você pula? Presta atenção, ó. Questão 144, leia aí comigo. A gripe é uma infecção respiratória aguda, de curta duração, causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno 0,00011 milímetros. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é... Cara, essa questão é aplicação direta do conhecimento. Ele só quer que você transforme esse número em notação científica. Então você leu, cara, é só isso. Vou fazer. Você não precisa nem do lápis para resolver. Olha, questão da prova 2019. Você não precisa nem lápis para resolver isso daí. Concorda? De cabeça você faz. Olha só, vou andar com a vírgula para a direita aí, quantas casas? 4, ó, 1, 2, 3, ó. Então aí, ó, letra D, 1,1 vezes 10 elevado a menos 4. Cara, não toquei no lápis, só cálculo mental. Uma questão dessa você não pula, você faz. Agora, não adianta nada você pegar uma questão mais difícil, perder um tempo maior ali, acertar ela e errar essa. Aí a tua pontuação desce. Então se liga nessa dica aí que isso daí é precioso. Muitos candidatos não sabem disso. Acha que acertar as mais difíceis aí, caraca, eu vou detonar. Então perde um tempo, erra as fáceis e a média dele cai e depois ele não sabe por quê. Então olha só, vamos lá então. Vamos ver uma questão considerada um pouco difícil. Pega a visão aí, cara. Pega a visão. Então olha só, questão 158. Charles Richard e Bendo Gutenberg desenvolveram a escala Richard, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala
pode variar de 0 a 10. Olha, já vi aqui, eu não vou nem continuar lendo, porque eu já vi aqui, numa visão aqui, bati o olho, já vi que tem aqui, ó, logaritmo, já vi que vou ter que aplicar uma propriedade de logaritmo, já vi que eu vou ter que interpretar a tabela, depois eu vou ter que, depois que efetuar os cálculos, vou ter que voltar na tabela e com muito cuidado ver aqui a descrição desse terremoto, se foi pequeno, ligeiro, moderado, grande ou extremo. Então é uma questão que não é que eu não vou resolver, se liga aí, não é que eu não vou resolver, mas na primeira eu pulo. Faço as que são mais fáceis e pulo ela e depois na segunda leva eu resolvo. Agora vai ficar estreito, meu camarada, se você não se preparar. Já imaginou? Bateu o olho na questão, pulo, bateu, pulo, bateu, pulo, bateu, pulo. Aí, meu amigo, só ano que vem, só no outro ano, aí não dá. Então você tem que se preparar, você tem que estar aí, ó, pautado nos conhecimentos para que você possa ter essa análise. Então, lembra as 5 horas que eu falei? Separa uma bateria de exercícios, separa tudo e já começa a treinar nessa visão. Sentou lá, cara, essa bateria de exercícios eu preparei. Essa é fácil, resolvo. Essa vai precisar de um pouco mais de tempo, pulo. Faço, resolvo, pulo. Porque assim você mata todas as fáceis da prova e depois você vem nas mais difíceis. Mas pensando bem, sem perder muito tempo. Tá? Essa dica é valiosa, muitos candidatos não sabem, por isso que a média cai. Isso daí vai te ajudar bastante. Se liga nessa situação aí. E agora vamos lá, temas que mais são cobrados no Enem, pessoal. Isso daí, cara, você não pode sair de casa sem saber. Já imaginou? Poxa, chega lá no Enem, os temas que mais caem, você tá boiando, não tá sabendo de nada? Então fica atento aí à dica. Presta atenção, primeiro que eu chamei aí de top 1, grandezas proporcionais. Quem não assistiu a minha última aula, se liga na descrição do vídeo aí, hein? Se liga aí no link, vai lá e assiste essa aula, porque essa aula bombou, tá? Grandezas proporcionais. Só resolução, e foi resolução da última prova 2019, relembrando todos esses conteúdos, esses conhecimentos aí. Então se liga lá. Grandezas proporcionais. Pessoal, razão e proporção. Razão e proporção. Razão. Você vai lembrar várias situações aí envolvendo razão. Tem questões do Enem que só falam de razão, tem questão de escala. Escala, lembra, medida imaginária sobre a medida real. Questões envolvendo velocidade média e outras razões. Então, o que é uma razão? Antecedente sobre consequente. Razão é uma divisão, não é isso? Onde você tem que interpretar ali quem é o seu antecedente e quem é o seu consequente. E proporção, né? O que é uma proporção? Proporção é uma igualdade entre razões equivalentes. Concorda? E relembrar que todas aquelas propriedades, né? Nós chegamos a comentar, produto dos meios igual produto dos extremos. Lá no Fundamental. E professor, matéria de Fundamental 2, isso vai cair no Enem? Cara, o que mais cai, por quê? Grandezas proporcionais, cara, abre um leque. Ó, proporcionalidade direta e inversa. Já parou para prestar atenção? Isso daí, como eu sempre bato nessa tecla nas aulas que eu dou, camarada, matemática do dia a dia. Você vai no posto de gasolina, você colocou R$20, você tem uma certa quantidade de litros, colocou 40, o que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade de litros. Se você colocar um valor menor em dinheiro, vai diminuir a quantidade de litros. O que é isso? As grandezas variaram no mesmo sentido. Ó, grandezas diretamente proporcionais. Não deixa de assistir a última aula. Inversamente proporcionais, aquele exemplo clássico da velocidade média. Não é isso? Variação do espaço sobre o tempo. Não é isso? Então você tem lá, quanto mais rápido você dirige um carro, né? Se está a 100 km por hora, você vai gastar um certo tempo. Se você aumentou a sua velocidade para 120 km por hora, o que aconteceu? O seu tempo diminuiu. Grandezas inversamente proporcionais. Uma aumenta e a outra diminui. Concorda? Então nós temos aí proporcionalidade inversa, que dá base também para a nossa regra de 3, simples e composta, lembra? Então nós vamos vamos analisar ali a regra de 3. E a famosa porcentagem, né, pessoal? Que é uma razão centesimal. São tópicos aí
Claro que, poxa, abre um leque. Você pode usar proporcionalidade da parte de geometria, leitura e interpretação de gráfico. Então, sempre quando você pega uma questão, você tem que analisar que vira e mexe, tem ali grandezas proporcionais. Então, estatisticamente falando, é um tema que mais cai, que mais é cobrado no Enem. Então, fica atento, ok? Outra dica, outra super dica aí, top 2, que é probabilidade. Ah, professor, probabilidade? Probabilidade. E o que você tem que tomar mais cuidado na probabilidade? Cara, interpretação do enunciado é tudo. Vocês já escutaram falar nisso, né? Poxa, o Enem você tem que ter uma interpretação, mas principalmente probabilidade, para você não confundir. Né? Ah, aquele conceito lá, ó, casos favoráveis dividido, né, por casos possíveis. Aquela probabilidade trivial, tem questões do Enem que cai, às vezes aquela probabilidade trivial ali, é só você aplicar, tem que ler, tem que interpretar, verificar o que ele está pedindo, o que são esses casos favoráveis, o que são os casos possíveis, fazer a devida interpretação, ok? E resolver o exercício. Não se esquecendo também da probabilidade condicional, cara. Probabilidade condicional. Analisar a questão dos eventos, né? Aquelas condições que existem entre um evento e outro. Redução de espaço amostral. Enfim, cara. Probabilidade. Não vá para a prova do Enem sem antes dar uma olhada naquilo dali. Principalmente nas relações, né, que existem, nas fórmulas. Então, atenção. E foca na interpretação do enunciado. Fica atento nisso daí, beleza? E estatística também, que anda ali, né, lado a lado com a probabilidade. Olha lá, interpretação de gráficos e tabelas. Ih, Emerson, isso, pega questões antes de gráficos e questões do próprio Enem, pessoal. Trabalha com as questões anteriores da banca, que você vai ver como é que eles estão pedindo, como funciona, igual nós fazemos aqui, pegamos as questões, resolvemos, damos dicas, macetes. Então se liga, interpretação de gráficos e tabelas é tudo. O camarada tem que se ligar nisso daí, saber como é que ele vai utilizar a questão da linha, da coluna, né? Quem é o eixo lá no gráfico das abscissas, das ordenadas, quais relações que ele tem, o que o gráfico está querendo mostrar, as unidades que estão sendo usadas, unidades de medida. Então se liga nisso tudo. Não se esquecendo também da trinca. Qual é a trinca lá em estatística? Moda, média e mediana. Não é isso? A moda, o evento de maior frequência, a média, né? As médias aritméticas, ponderadas, enfim, outro. E a mediana, que é a mais perigosa de todos, que você tem que analisar aquele quantitativo lá, se é par, se é ímpar. Então se liga nisso tudo, refaça um exercício, porque sempre está caindo. E não podemos se esquecer também das medidas de dispersão. Medidas de dispersão, né? Desvio padrão, variância. Ah, é um pouco difícil de cair, Emerson. É, mas quando cai, você tem que estar ligado. E estatística está sempre caindo aí. Então, é um tópico, sim, que você tem que revisar, ok? Funções. Pessoal, quem perdeu a aula de funções, a minha aula de funções aqui do projeto, não perca. Não vai perder porque está no nosso canal. Então basta você pegar lá, cara, e assistir. Entra no canal, depois vai estar a descrição do link aqui embaixo da aula. Entra no link e assiste a aula de funções. Claro, são várias funções, Emerson? São, mas essas eu destaquei porque essas daí estão sempre caindo no Enem. Então, olha só, função afim, função quadrática e função trigonométrica. Função afim, né, o camarada tem que lembrar lá, principalmente, pessoal, qual é a forma algébrica da função e qual é a forma geométrica da função. É lá quando você representa lá no plano cartesiano. Então, forma algébrica da função afim. Y é igual a ax mais b. Né? Se ligar quem é o coeficiente angular, quem é o coeficiente linear. Se ligar qual é o gráfico que essa função representa, essa função algébrica. Lembra? Uma reta. Né? Se ligar na inclinação da reta, o ângulo que a reta faz com o eixo x. Mais detalhes tem lá na nossa aula. Então assista lá, não deixa de assistir não. Poxa, cara, qual é o ponto que a reta corta o eixo x? Raiz.
Não é isso? A raiz, a reta corta o eixo X. Qual é o ponto que a reta corta o eixo Y na função afim? Não é isso? Em B. Então, se ligar nisso tudo, como é que eu faço para achar as raízes? A interpretação que eu tenho que ter do dia a dia dessa função. Então, enfim, se liga aí. Função quadrática, lembra? Concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo, sorriso, tristeza, aqueles macetezinhos, né? O A, né? O A na função quadrática é muito importante. Se o A for maior que zero, concavidade voltada para cima. Se o A for menor que zero, concavidade voltada para baixo. Não é isso? A respeito da discussão da natureza das raízes, o delta. Cara, delta maior que zero, duas raízes reais e diferentes. Delta igual a zero, duas raízes reais iguais. Delta menor que zero, não existe raízes reais. Então fique atento nessas dicas, porque como é que é o gráfico? Como é que vai passar o gráfico? Fica atento. Aonde que o gráfico na função quadrática corta o C? Como que eu faço para achar as raízes? Como que eu faço? Fazendo y igual a zero. Na função quadrática, cai onde? Uma equação de segundo grau. Aí tem até a música que tem lá, né, na nossa aula, menos b mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Dá uma olhada lá para facilitar, né, trabalhar com a memória auditiva. Enfim, não se esqueça na função quadrática também dos vértices da parábola. Muito importante, questões de máximo, de mínimo, né? Altura bola, o jogador tá lá no campo, chutou a bola, altura máxima que a bola subiu. Então eu tenho que estar ligado, né, nas relações do x do vértice e y do vértice. Né? X do vértice menos b, não é isso? Sobre 2 vezes o a. Y do vértice menos delta sobre 4 vezes o A. Então tem que ficar atento aí às relações, tá? As relações aí, as formulazinhas. Então não pode esquecer. Funções trigonométricas. Pessoal, o que mais cai nas funções trigonométricas que tem caído aí nos últimos anos? Função seno e função cosseno. Se liga muito no período, na formulazinha do período, na imagem, que eles gostam de cobrar bastante. Então, função trigonométrica do seno e função trigonométrica do cosseno. Se liga aí nessa situação. E aí nós temos a nossa geometria, né? Que eu chamei de top 5. Geometria. Cara, geometria você tem o seguinte, ó, geometria plana, geometria espacial e geometria analítica. Então, não saia de casa sem dar uma revisada, não saia de casa sem ver as fórmulas. Aconselho até meus alunos fazer aquele famoso formulário. Faz o formulário. Geometria plana, não é isso? Quando eu trabalho em 2 dimensões, largura e comprimento, então você tem lá os triângulos, pessoal, são muito importantes na prova do Enem. Não saia sem relembrar aplicações do Teorema de Pitágoras, não é isso? Relações métricas, relações trigonométricas, não é isso? Então você não pode sair. Essa questão aí das áreas, perímetros, círculo e circunferência, muitos confundem, né? A área do círculo, o comprimento da circunferência, não é isso? A área do círculo, né? Πr ao quadrado, comprimento da circunferência, 2πr, o comprimento é o perímetro, é o contorno, e a área, região interna, não vamos confundir isso. Então, preste muita atenção nessa situação. Não saia de casa sem revisar geometria plana. E geometria espacial? Cara, se você não tem essa, eu sei geometria espacial, mas eu não gosto ou eu não sei de geometria plana. Uma está ligada para outra. Pega aí para você calcular, né? Por exemplo, uma área de uma pirâmide, onde você tem que saber uma área total de uma pirâmide, não é isso? Onde você tem que saber a área da base. A área da base é um polígono, então você tem que saber geometria plana. Se liga muito na Então, não tem condições, você tem que saber todas as relações ali para você realizar os cálculos. Geometria espacial, cara, você tem lá os volumes, né? Igual eu tô falando, não tem como deixar de saber geometria plana. Então, cara, fórmula de volume, fórmula das áreas, não é isso? O que é uma altura? Cilindro, cone, esfera, não é isso? Então você tem que estar por dentro da geometria espacial para você conseguir aí um bom retorno nessa prova. E geometria analítica, que é aquela geometria cartesiana, não é isso? Geometria cartesiana, onde você trabalha ali no plano cartesiano. Não se esquecendo que, ó, distância entre pontos, ponto médio, baricentro. Então, dá uma revisada também nessa situação, porque senão vai cair a questão e você não vai conseguir acertar. Principalmente, ó, equação da reta, equação da circunferência,
Não é isso? Equação da reta e equação da circunferência. Não pode deixar de ir sem saber como é que você vai trabalhar com isso daí. Se as retas são paralelas, perpendiculares, né? A equação da circunferência ela é reduzida, se não é. Então você tem que analisar isso tudo. E já que está lá, dá uma olhada também em cônicas. É um pouco mais difícil de cair, mas já dá uma olhada em elipse, hipérbole e parábola. Então, pessoal, essas são as dicas de hoje. Se ligue, fique atento, tá ok? E nós temos aí a nossa despedida aí desse vídeo, mas no próximo aulão estaremos novamente aí, uma boa prova para vocês, uma boa avaliação. Vão calmos, vão tranquilos, tá ok? E não esquente a cabeça. Aplique o que você aprendeu e aplique o que você dominou. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau, hein, pessoal?